Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez, um podcast mais sério. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje é de extrema importância, principalmente nesse momento que o Brasil está agora. Um momento onde há algumas pessoas e um sistema tentando de todas as formas colocar um criminoso na presidência. É um momento que a gente tem que relembrar o Brasil dos crimes dessa quadrilha. Não foi só ele, mas todas as pessoas envolvidas. Porque, na verdade, o PT não é um partido, é uma facção criminosa. E é por isso que nós trouxemos aqui hoje uma pessoa que vai revelar alguns segredos dessa facção criminosa, a forma como ela ajudou a destruir o Brasil, a destruir uma empresa e destruir a vida de 15 mil famílias. É uma história muito triste. Eu te peço que você ajude a compartilhar esse vídeo e que você assista até o final. E principalmente, ajude a lembrar os seus amigos, os seus familiares, as pessoas das suas redes sociais, o quão perversa, o quão criminosa essa facção é capaz de ser e que quer chegar na presidência novamente. Nós vamos falar com o escritor desse livro, que foi lançado em 2015, Marcelo Duarte Lins. Tudo bom, Marcelo? Como é que você tá? Joia? Boa tarde, obrigado, Gaia, obrigado, Anderson, obrigado, Ed. Uma oportunidade para o Brasil conhecer um crime que foi escondido pela própria mídia. Eu estava escutando aqui um podcast de vocês anterior. Nós estamos falando aqui de família, de valores cristãos ocidentais, como se destrói uma sociedade, como se destrói um país. Uma empresa que foi orgulho do Brasil, que representou esse país brilhantemente no exterior, aqui, orgulho nacional, como ela foi quebrada. Na verdade, a empresa e pessoas, elas nascem, crescem e morrem, é natural. Mas essa empresa foi assassinada e nunca foi dito dessa forma. Ou seja, o PT fez com a Varig mais ou menos o que ele pretende fazer com o Brasil. O que já fez com várias empresas estatais, né? Essa empresa foi assassinada. Ela foi estrangulada pelo PT, eu vou falar para você aqui muito claramente, né? E o fundo de pensão foi quebrado também, deixando 15 mil famílias até hoje aguardando seus direitos trabalhistas e previdenciários. Nós vamos aprofundar nesse assunto, e é tão sério que eu achei interessante a gente ter aqui conosco o Ed Raposo, que inclusive foi a pessoa que me ligou hoje falando, Gustavo, a gente tem uma coisa muito séria para tratar, se pode fazer um podcast. Eu falei, as portas estão abertas. E também com o meu amigo Anderson, que tem um canal, é um jornalista do Expressão Brasil. Ed Raposo tem um canal no YouTube também. E eu acho que é a nossa obrigação como cidadão que procura um país melhor, um futuro decente para os nossos filhos, e impedir o crime de voltar à presidência, de poder dar essa liberdade, esse espaço, né, para a gente poder aprofundar mais nesse assunto e lembrar o povo brasileiro do que aconteceu. Então, Ed, Anderson, vocês também, tá todo mundo livre para fazer perguntas aqui, para a gente poder levar essa informação para o povo brasileiro e para todas as pessoas que vão assistir essa live. Vamos começar do começo. A Varig foi uma das maiores ou a maior empresa de aviação que o Brasil teve naquela época, nos anos 90, nos anos 80. Onde só tinham duas, Varig e VASP, não é? Transbrasil também. Tinha Transbrasil também. E eu lembro, eu cheguei a voar pela Varig na minha infância. O Anderson não, como o senhor mesmo disse, ele é um novinho, um garoto. Eu até tinha idade, mas eu era bem pobre, então não tinha... Naquela época o Lula não era presidente ainda pra botar o povo... Não, naquela época ele tirou o povo da pobreza, mas eu não sei o que aconteceu, que eu continuei ele pobre. Esqueceu você, né? E eu queria que você primeiro, o que você acha, o ponto inicial pra gente começar, qual que você acha que é o melhor para ser mencionado aqui? Olha, você como um professor de inglês e jornalista que vocês são, vamos começar pelos 5 Ws de um jornalismo, porque hoje a gente não vê jornalismo, né? Nós vemos militância política, né? Quem, quando, como, por quê. What, why, né? where, exatamente, when. Né? Por que se deu isso? O ovo da serpente chama-se campanha eleitoral. Campanha eleitoral de 2002, você pode pegar oficialmente... Que foi a que o Lula venceu, inclusive, o Lula né? venceu. Ele foi pedir dinheiro para a Varig, para a campanha. A Varig não deu. Então, se o PT chegasse ao poder... A Varig já sabia quem ele era de verdade. Acredito que sim. Né? Então, o ovo da serpente começa aí. Como um acidente, se você fizer uma análise de um acidente aeronáutico, não é uma única causa, são várias causas. Aí vão querer falar da má governança corporativa que existia na Fundação Rubem Berta, que foi desvirtuada. Essa fundação, na sua origem, era a fundação dos funcionários. Berta era um cara católico, era um cara que tinha os princípios, ele se baseou na Rerum Novarum para fazer a fundação e no contrato social de Rousseau. Então, uma coisa moderna hoje, para aquela época, se você for ver, a participação do trabalhador, né? Essa fundação foi sendo desvirtuada ao longo dos anos e, no final, ela ficou em grupos disputando poder. Essa é uma vertente que a gente pode analisar. A outra, que você vai ver alguns especialistas querendo dizer, não, porque a abertura do mercado prejudicou também um pouco aquela abertura do mercado para as empresas internacionais para cá, mas também não seria o suficiente. O congelamento tarifário do governo Sarney, que
deu prejuízo às várias empresas, também é um fator. Mas o fator preponderante não foi. O fator preponderante é a vontade política de quebrar a empresa. Então foi isso da empresa já fragilizada, o PT se valeu disso aí, então veio aplicando os torniquetes na empresa. Né? O PT tinha uma empresa favorita, que era a TAM. Que ajudou a financiar a campanha dele em 2002, né? E não só financiar, como a CUT só viajava de TAM, as relações do partido com a TAM eram muito próximas. Até dito, não, acabou a era Varig, agora vai ser a era TAM. Então, a TAM estava fragilizada num dado momento, aí veio a questão de fazer a dita fusão, que não era... Opa, obrigado. Que não era nada de fusão, era uma incorporação. Era como se o posto de gasolina fosse tomar conta da Petrobras. A Varig ia ficar com 5%, a TAM com 95% e os funcionários da Varig iam ser demitidos. Então, este era o plano inicial. E ser demitido sem receber nada. Como não receber esse foi o maior crime, né? Esse foi o maior crime, tirando o passivo e o fundo de pensão, né? E isso com o apoio do sindicato pelego. Né? Eles só ficaram sabendo disso depois, né? Quando a Varig acabou, vocês não sabiam que vocês não iam receber nada, né? Não, a gente esperava, mas o sindicato... por isso que é importante votar, fazer um link para vocês. Os funcionários tinham o direito de votar na época que foi tido uma venda da Varig. Os que não compareceram foram votadas pela presidente do sindicato, que, contrariando a decisão de assembleia, votou para vender a Varig sem as garantias trabalhistas e previdenciárias, as quais a assembleia tinha dito para votar. Então, volta aí, vocês que são candidatos, eu conclamo o povo para ir votar. Né? Vote! Vote, porque se não votar, alguém vai votar no seu lugar. Né? Então, eles entregaram a Varig sem a devida responsabilidade dos sagrados direitos trabalhistas e previdenciários. Né? Mas nós reagimos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul reagiu, o CAD reagiu, eles não conseguiram fazer a fusão. Outro dado importante, quem estava fazendo essa fusão era LCA, Luciano Coutinho, Banco Fator, vê quem financiou a campanha, se o Banco Fator botou dinheiro na campanha. Para onde foi Luciano Coutinho quando isso não deu certo? Foi ser presidente do BNDES. Esse é o país, como é que funciona. Né? Quando nós denunciamos isso, nós fomos demitidos por uma forjada justa causa, a diretoria dos pilotos, 32 pilotos inicialmente, porque nós descobrimos, primeiro, que a Fundação Rubenberto, os dirigentes estavam quebrando a Varig, colocaram nossas fotografias nos aeroportos, postos de polícia no país. Dentro de um governo dos trabalhadores, dito que protege o trabalhador, você não vai ver isso em lugar nenhum. E nos foi dito... Partido Trabalhador perseguindo o trabalhador. Porque ele queria seus direitos. Mas o presidente do Partido dos Trabalhadores, o ícone do Partido dos Trabalhadores, parou de trabalhar porque perdeu o mindinho, pô. Foi, né? Para você ter ideia, nós recebemos dezenas de cartas de associações do mundo todo, da IFALPA, da ALPA, de todas as associações do mundo. Pergunta se tem uma carta de solidariedade pedindo para reverter essa decisão do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Não porque o sindicato tinha passado a ser um mero instrumento burocrático, correia do poder central. Que ano foi isso? Só para a gente situar. 2002. Nós estamos falando aí de fevereiro. Os sindicatos já estavam aparelhados completamente ali, né? Completamente. O que nós não tínhamos noção desse aparelhamento todo, né? Então, eles não conseguiram fazer essa fusão. O que eles fizeram? Eles botaram a Varig tipo na UTI, tirando os órgãos. Então, fizeram aquele acordo operacional com a TAM, transferiram os passageiros da Varig para a TAM, então deixaram ali o paciente na UTI, né, tirando os órgãos para outra empresa progredir. Mas eles, não contentes com isso, o que eles fizeram? Na queda do ministro José Viegas, que respondia pela Casa Civil, ele representava lá os interesses do Zé Dirceu, e na queda dele, o vice-presidente José Alencar assumiu também, não sei se você lembra disso, o Ministério da Defesa. Em cima da mesa dele tinha a liquidação extrajudicial da Varig. Ele não quis assinar. Nós tínhamos feito um movimento político, tínhamos em torno de 200 deputados e senadores com propostas para salvar a Varig, planos entregues dentro do BNDES para salvar, e simplesmente a decisão era política de não salvar a Varig. Então já tinha virado uma perseguição pessoal, já uma coisa doentia, porque... Mais do que isso, eu diria para vocês, já planejada. Eles foram seguindo um planejamento para quebrar isso. E aí entra a pessoa mais nefasta, que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em adivinhar quem é. A figura mais nefasta do PT. Dirceu. Dirceu, que foi... Ele fez a perseguição, ele levou a coisa para o pessoal e perseguiu não só o Marcelo, mas os comandantes que tentaram salvar, resgatar a Varig das garras do
sistema. Como que ele fez isso, Marcelo? Primeiro quebrando a empresa, né? Seguindo ali, nós temos vários depoimentos dentro do Senado Federal, por exemplo, o senador Jefferson Pérez foi lá e com a comissão enorme, isso aqui esbarra na toda a dificuldade da Casa Civil da República. Eu, como membro da comissão mista parlamentar, com 200 parlamentares, fomos na Casa Civil e não anda ali. E tinha uma proposta do Congresso Nacional para salvar a empresa, com detalhe, sem dinheiro público, né? O dinheiro do BNDES, que foi jogado para o mundo afora e para outros interesses, ditaduras, parte dele vem do Fundo do Amparo ao Trabalhador. A Varig tinha muito dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador colocado lá. O que nós queríamos era equilibrar as contas. A Varig tinha uma dívida com empresas do governo e o governo tinha uma dívida com a Varig. Se fosse fazer um encontro de contas, voltava dinheiro para a Varig. Tanto é que foi transitada em julgado a ação da defasagem tarifária da época do congelamento Sarney, que hoje está calculada em 20,3 bi. Naquela ocasião, nós precisávamos de 500 milhões que o BNDES aportasse. Salvaria a Varig. Salvaria a Varig, salvaria empregos, né? Porque a Varig era uma empresa gerando muitos empregos, como empresa de aviação, né? Empregos diretos, indiretos, induzidos, né? De qualidade. Isso, a sua ideia. Não, outras empresas assumirão. 92% dessa mão de obra se perdeu e foi embora. Apenas o aproveitamento de 8%. Sem falar as pessoas que foram proibidas, através do cancelamento, que já existia naquela época, de serem contratadas como o senhor. O senhor não vai, nenhuma outra empresa poderia contratá-lo. Nós fomos para o exílio, né? Não, paralelo a isso aí, o que acontece? Fomos processados pelos dirigentes da Varig. O escritório que nos processou, um escritório de São Paulo chamado Arruda Alvim, quem é um dos advogados do escritório Arruda Alvim que está lá nos processando, que a gente não podia nem vender para... Agora prestem atenção no que ele vai falar, hein? Ixi, agora gerou suspense. Zanin. Cristiano Zanin. Aquele que o Lula quer Lula tá colocar no doidinho STF. pra colocar no Supremo Tribunal Federal. Vocês acham o Supremo ruim? Pode piorar. Provavelmente vai ser o Zanin e o Dirceu, então, os dois protagonistas dessa destruição aí. Aí você vê o enfrentamento que os pilotos fizeram, depois não só os pilotos, os comissários, os mecânicos, quando viram que a coisa estava acontecendo, né? Então tivemos para nos virar aí para fora do país com a mala, que era emprego, né? Coisa difícil. Uma coisa é você ir para fora, vou prazer, não, você batendo porta para pegar emprego, né? E isso quebraram o fundo de isso sendo qualificado numa profissão, assim, das melhores demora, do mundo, que demora a qualificação, né? O Brasil exportou uma mão de obra muito boa, isso é verdade. E como você descobriu, né? Teve a história de como você descobriu que você estava na blacklist, né? Mas até hoje é fácil, bota meu nome em qualquer empresa aqui, porque foram vários vampiros que quebraram a Varig, vampiros externos e internos. Os internos pegaram cargos de vice-presidência nessas empresas. Os caras que nos perseguiram aí foram para a vice-presidência. Um deles foi para a TAM, foi ser vice-presidente operacional naquele acidente da TAM de Congonhas, que inclusive morreu um deputado ali que nos ajudou muito. Era o Júlio Redecker, lá do Rio Grande do Sul. Nós andamos aqui no Congresso Nacional de 2001 a 2006, em todos os gabinetes, todas as comissões, o caso Varig passou aqui no Congresso. Então, para você ter ideia do que nós enfrentamos. Se cerca de 200 senadores e deputados não conseguiram reverter isso, aí o que sobrou para a gente tentar salvar a Varig? Nesse processo de tentativa de reversão, Lula já tinha sido eleito? Já. Então ele usou todo o poder dele de corrupção ali para... Sabia de tudo. É muito engraçado que, antes da eleição dele, ele escreveu um artigo para a Gazeta Mercantil, botando assim... A morte anunciada do transporte aéreo. Evidentemente que não foi ele que escreveu aquele artigo, que ele não teria capacidade então, de digamos assim, ele assinou o artigo que alguém escreveu para ele. No ano seguinte, numa reunião governamental, ele falou que não sabia o que estava acontecendo no setor aéreo, né? É sempre a desculpa, eu não sei. Foi meu amigo que fez isso. Eu não vi, eu não sei de nada. Foi depois, a Marisa. E depois ele se vangloriava de ter democratizado a viagem de avião, né? Mas uma coisa que você estava falando que é interessante é a seguinte: as pessoas fazem essa associação, né, da abertura de mercado, porque a Varig era um serviço luxuoso, né, cara? Era uma coisa assim, era uma diferença brutal com o que a gente tem hoje em dia. Na época que viajar de avião era prazeroso. Tinha comidinha, tinha as coisas gostosas, assento de espaço. Ela foi referência a um monte de coisa. Claro que ela tinha que ter uma mudança de gestão, nós trabalhamos com isso. Era exatamente aí que eu ia chegar. Assim, eu lembro, um amigo meu, isso é uma história real, um amigo meu tinha aquele lencinho quente, né, aquecido, um amigo meu botou na boca achando que era uma tapioca. Enfim,
É verdade. Foi o Anderson, pra Não, ser não burro foi. dele. Não, o Anderson não tinha nascido ainda, né? Pelo que eu vi aqui. Mas é claro que a Graças empresa a iria Deus. se adaptar a uma nova realidade, né? É claro que uma mão de Com obra certeza. extra qualificada, você vai se adaptando, né? Então, isso não serve como desculpa. Foi aí que nós, então, o que sobrou para a gente? O BNDES não emprestava. A gente tomando torniquete, tudo que é lugar, falamos, conseguimos colocar um presidente no fundo de pensão. Falei, vamos pegar uma parte, isso com cálculos com economistas, que não impacte em quem esteja aposentado, pegar esse dinheiro para injetar para Render. Né? render. E isso já com parcerias estratégicas, parcerias financeiras e econômicas, e os trabalhadores num troço genial. Pegavam os créditos que eles tinham e transformavam em ações, né? Que aí você passa da empresa, você limpava e entrava investidor novo. Esse plano existe, era um plano de recuperação ampla. Quando nós íamos fazer isso, no dia seguinte, o governo do Partido dos Trabalhadores interviu no plano de pensão e liquidou o fundo de pensão. Liquidou. Liquidou. Roubou o dinheiro do povo. Roubou. Que nem ele fez nos Correios. Olha só, em 2007, para você ter uma ideia, 16% do PIB estavam nos fundos de pensão. Eu não sei esse valor hoje. Todos os fundos de pensão foram saqueados. O fundo de pensão aéreos era o terceiro maior fundo de previdência privada desse Cara, é país. muito dinheiro. Isso nunca foi contabilizado em Lava Jato nenhum. Não, não nada, foi. Né? Nós estamos falando de 16%. E olha o pior, cara. Ele falou 500 milhões de reais para sanar o problema, resolver o problema da Varig. Quanto que o PT desviou da Petrobras? Quantas Vargs dava para salvar com o dinheiro de... Com certeza, o escândalo do Correio é maior que o da Varig também, porque o do Sim. Correio é muita gente. Sim, né? sim. Aí o que aconteceu? Nós ficamos sem saída. Viemos ao Congresso Nacional, tinha uma lei ali, vocês vão ser eleitos certamente, lá há 10 anos dormindo, que era a lei de recuperação judicial. E, vamos ter que entrar para ver como é que se faz isso. Vimos aqui, o relator era o deputado do Rio Grande do Sul, Oswaldo Biolk. A Varig não podia entrar dentro dessa lei, porque ela era uma concessionária de serviço público. Uhum. Conseguimos converter isso, a Varig entrou e falamos, agora nós vamos salvar a Varig. Por aquilo tudo. Aí nós caímos no segundo conto do vigário. Porque nunca houve intenção em salvar a empresa. Ainda que tenha sido a primeira empresa a entrar na lei de recuperação judicial, se for pegar ali o caput da lei, a responsabilidade social de uma empresa, né, e vários itens da lei não foram cumpridos. Né? Primeiro, pagar os créditos trabalhistas em 1 ano, tem comitê de credores, comitê dos trabalhadores, isso não foi feito. Para você ter ideia, a empresa entrou com a dívida para recuperação judicial de 5 bilhões. Bi. Passado 2 anos, a empresa tem uma dívida de 19 bi. O juízo diz que foi um sucesso a recuperação judicial e não pagou a ninguém. Esse é o Brasil que pouca gente conhece. Entendeu? Só para lembrar quem está assistindo, tudo começou porque a Varig se recusou a dar dinheiro para a campanha do Lula. É o que falam os corredores do antigo prédio da Varig. E a Varig voltou para assombrar o PT e toda essa apelegada sindical, porque um blog muito menor, aí, com 1.000 pessoas, aí, o que eu já estou recebendo de pancada aí disso aqui, imagina no de vocês agora, com o canhão de vocês aqui, isso aí. Mas isso aqui acho que o Brasil tem que saber para que essas coisas não se repitam. Tudo né? isso está nesse livro que o senhor Tá. escreveu. E esse livro saiu do mercado. Vai Me ser, explica essa vai ser história. relançado ano que vem. Esse livro aqui, ele saiu como do mercado? Porque proibido ele não foi. Não foi proibido. Aí você só pode lançar um livro por livraria num estado, né? Numa cidade, quer dizer. Eu lancei em 5 livrarias diferentes. O que aconteceu? O livro sumiu, eu não recebi, a minha editora não me repassou, que a ideia era fazer o livro girar, a cota de livros que eu paguei tudo vendeu-se, eu não Eles recebi foram o dinheiro. atrás para impedir. Você tem certeza, então, que até hoje o PT está indo atrás para impedir que essa história seja divulgada? Eu não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida, porque isso aqui, o relatório que tem aí todo documentado, e mais os documentos que eu tenho, isso é uma bomba, isso é um escândalo. E o pior de tudo é que Mostra isso a aqui... capa aqui. A gente está falando Esse livro a aqui, gente tá ó. falando do fator financeiro, está esquecendo de falar do fator humano, né? Era onde que eu queria entrar agora, Aqui, principal. ó. Lá, para todo mundo ver. Esse livro aqui, pessoal. Caso Varig. Mais um crime do PT que caiu no esquecimento. Nós falamos do setor econômico, nesse setor, então eu quero falar do setor humano. Isso aqui é violação de direitos humanos. É crime que não prescreve.
Então, com tudo isso, nós fomos nas comissões no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Senado e Câmara. Então, isso aqui foi encaminhado para o maior órgão no Brasil, que é o CDDPH, é o Conselho de Direito da Defesa da Pessoa Humana, é da defesa do direito da pessoa humana. Isso chegou lá, quem senta-se nesse conselho são entidades, inclusive, por espanto que a imprensa não colocava, nós tivemos um grande apoio da ABI. Ainda que de esquerda, Maurício Azedo foi um cara espetacular. Maurício foi na defesa fazer isso aqui, veio a público, escreveu uma carta para o Zé Dirceu, que eu tenho a cópia aí, que isso era inadmissível, que processos nazistas, não sou eu que estou dizendo, quem disse isso foi Maurício Azedo, Um praticado. esquerdista. Escreveu. Mas ele é de esquerda. Ele não admitia. Escreveu para o Zé Dirceu tomar uma providência e até hoje nós não tivemos providência. Quantas pessoas, quantas famílias ficaram desamparadas? 15 mil famílias. Nós estamos falando em torno de 15 mil famílias que devem estar nos ouvindo a isso, aí com certeza vão chegar eles. Serão extremamente gratos a vocês três por divulgarem isso, você não tenha dúvida disso. Tá falando de 40 mil pessoas. Pelo menos, né? 40 mil Pelo pessoas. menos. Ô, Marcelo, tem um ponto sobre isso, tudo que você tá ouvindo. Eu tô ouvindo já, desde cedo, você falar sobre isso, a gente vem conversando. E isso muito me espanta. E eu lidei já de perto com a situação de bater de frente com o sistema, né? Eu fui acordado pela Polícia Federal 2 vezes ali com meu primo, Alan dos Santos, que eu tenho muito orgulho de citar isso sempre. E eu sei como é isso. Eu te pergunto, você falou sobre a questão da parte humana, né? Eu quero perguntar pra você diretamente, assim, a pessoa do Marcelo. Cara, como é que foi lidar com tudo isso? Vir a Brasília? Pô, você me contou que você foi capitão da FAB, então você construiu uma história, você estudou pra cacete. Eu lembro que eu tentei uma época entrar para as Forças Armadas, eu estudei muito para a AFA, não consegui. Mas assim, você estudou, você se dedicou, você chegou a capitão, saiu, virou um piloto comercial. Cara, como é que é você olhar para tudo que você construiu, aquele sonho que você batalhou para ter, você se esforçou pra caramba, conseguir isso, cara, e aí ter que lidar, ver isso tudo que você acabou aqui de dizer pra gente que você viu, ter que lidar com a perseguição de saber que muitas das coisas que aconteceu com você vinha da presidência da República. Como é que foi lidar com isso, cara? Você chegou a Foi sofrer muito ameaças, duro, né? coisas... Não, foi. Bater no PT hoje é relativamente fácil. Agora, bater no PT com o PT no poder, gente, era muito complicado. Ameaças eu recebi, passei a andar de carro blindado, tive que sair do país, família aqui você separa de amigo, de famílias. Mas o que acontece? A gente tem que fazer do medo o aliado. O medo pode ser aliado ou inimigo. Mas o medo talvez seja o melhor combustível para a gente mudar alguma coisa que esteja errada. Nós estamos todos com medo de viver em uma ditadura. Por isso que a gente está aqui fazendo o que a gente faz. Eu acho que é por aí, tem que dizer assim, é com medo, vote com medo. Eu falei com ele, vocês têm que dizer que tem que votar com medo. Está muito clara essa eleição, qual o Brasil que você vai querer. Então chega um ponto que eu digo, o que eu tenho mais a perder? Que faz a liberdade, o que faz a gente se mover, né? Quais são os nossos ideais? Aí o que acontece? É que você começa a ver as narrativas, as mentiras. Aí eu comecei a ver como é que a imprensa era cooptada. Eu cheguei aí no Estadão de São Paulo com o editor-chefe para sair uma matéria sobre isso. 3 dias depois volto, 4 dias não sai. Eu vejo que o BNDES libera verba para o Estadão. A Folha de... O BNDES cooptou todas as empresas ali. Assim, né? Olha só, eu diria que o PT cooptou tudo. Ele Usou aparelhou tudo, pra... usou. Então, várias coisas. Existe uma fita que eu já ofereci para o Ed, para vocês se quiserem. O leilão da Varig foi uma vergonha. Os trabalhadores compraram e não levaram. Eu disser para você, o leiloeiro saiu da prisão para fazer o leilão. A gente fala que não, o Lula saiu da presidência para... Da prisão para tentar ser presidente. O leiloeiro saiu da prisão para fazer o leilão. A parte da recuperação judicial, o juiz determina, tem o tal do AJ, né? É o administrador judicial. O penúltimo administrador judicial está preso em Bangu, mas não está pela questão Varig, está pelo roubo de equipamento, medicamento, está preso em Bangu. Então, uma série de absurdos que a gente vive num mundo surreal, ninguém vai acreditar nisso, né? Então, essa série de fatos, a gente tem que mudar esse país. Eu acho que você, o Ed, pessoas de bem, que sejam outros, aí tem que entrar na política para a gente melhorar esse Congresso Nacional, de uma forma geral, seja federais, seja senador, seja deputado, presidente, que o Bolsonaro sozinho não vai resolver isso. A gente aprendeu isso agora. A não ser que ele vire um ditador, né? Então, acho que eu incentivo que as pessoas de bem ocupem a política, porque esse vácuo não vai ficar. Mesmo com medo, mesmo com as perseguições, mesmo com as ameaças. Por causa do medo, né? Por causa das perseguições e ameaças. Eu diria para você, pior que o medo de represálias que vai acontecer é a vergonha de não ter lutado. Eu acho que é muito pior, né? Você olhar para o seu filho, poxa,
eu não fiz. E aí? Não posso reclamar mais. Né? Tô fracassando. Então, eu acho que a gente tem que lutar. Eu acho que as pessoas de bem nesse país são maioria, sim. Nós não podemos ficar intimidados por uma minoria. Uma minoria violenta, barulhenta, cleptocracia que tem o monopólio violenta da imprensa, da narrativa, mas não tinha, né? E tá assustada porque a gente tá conseguindo agora contrapor Vocês isso. arrebentaram, porque a imprensa mais do que dinheiro perdeu. Eu acredito. Credibilidade. Eu digo pra você, mais do que dinheiro perdeu muito. Mais. Ninguém acredita mais, digo pra você. As pessoas acreditam e veem muito mais um podcast de vocês do que um jornal nacional. É. E ninguém imagine que vai ser diferente, que seria diferente se o PT voltasse a poder. Seria a repetição de tudo isso aqui, é um microcosmo do que seria um novo governo do PT e do que foi foram os governos do PT. Seriam novos casos Varig e outra. Nós não teríamos mais a possibilidade de vir aqui e falar. Com a diferença de não existir mais o canal do Gaia, do Ed, do Expressão. Provavelmente ia ser que nem Coreia do Norte, proibir a internet. O resumo é o seguinte, ou você tá com a nossa patota, então você se transforma numa Varig. E toda essa história você contou em detalhes aqui dentro desse livro. Aí tem mais. Pois é, porque infelizmente o podcast não é tão longo quanto deveria ser para poder expor toda essa história. Aquela conversa que a gente teve antes, eu já estava assim, nossa, isso aí precisa de 2 horas. Mas, e se a pessoa quiser esse livro, como é que ela faz? Olha, eu vou reeditar o livro, o Ed está sendo parceiro nisso aí, nós vamos reeditar esse livro, ele não estava também eletronicamente, hoje muita gente lê, esse livro vai ser reeditado, né? Acho que o Brasil ele não pode rasgar o seu passado, né, a sua história. Existe o que eu vejo hoje, uma tendência das pessoas quererem rasgar a nossa história e reescrever de uma forma conveniente para alguns. Né? Eu volto a dizer, teve um avião, um DC-3 da Varig, que ficou ali no aterro do Flamengo, que é do Rio, lembra muito bem. Esse avião era avião histórico. Esse avião foi para a USAF, para a Segunda Guerra Mundial. Depois foi daquele Hughes, aquele bilionário, e veio para a Varig. Esse avião simplesmente... Aquele do filme? O Hughes, aquele que é... Eu não sei se ele está no filme. O cara que fez um dos pioneiros da aviação... Sim, TWA, o fundador TWA. Ele é o fundador da TWA. Esse avião foi... Qualquer museu no mundo queria. Por que destruir esse avião? Só existe uma lógica. Apagar a história. Apagar a história. Por que taca fogo numa igreja? Derruba uma estátua. E assim eles podem reescrever a história do jeito que eles quiserem. Que eles sempre Agora, a diferença é que nós ainda estamos vivos. Já morreu muita gente, mas nós estamos vivos, nós somos testemunhas. A história é triste, famílias, pessoas se suicidaram porque perderam tudo gente. por conta dessa ação. Muita gente. Seria interessante. Achei bom que você escreveu aqui a história da maior tragédia de aviação brasileira. Um aspecto que você quiser. 3.000 pessoas morreram já. 3.300. 3.000 pessoas. 3.300 pessoas morreram. Sem ver os seus direitos. Morreram suicídio. Morrer faz parte da vida, mas as pessoas sem medicamentos, sem um mínimo de dignidade, pagaram para esse fundo de pensão desde o início, para você se aposentar e não ficar só com o INSS. Quantas famílias não foram desfeitas também? O marido entra em depressão, a esposa entra em depressão. 15.000 famílias destruídas para um partido conseguir o dinheiro para a campanha dele. O que o PT é capaz de fazer, Parte cara? do dinheiro, né? O que esse partido é capaz de fazer? Por isso que eu falo que não é um partido, é uma facção criminosa. Eu não falo que ele tem ligação com o PCC, não. Para mim, PCC e PT é a mesma coisa. Não é nem que tem ligação. Subsidiário, PCC. Tem uma tese de doutorado da doutora Luana, que ela prefaciou meu livro, na PUC de São Paulo. Ela diz que é uma tragédia silenciosa no cotidiano dos ex-funcionários da Varig e dos aposentados. Eu acho que essa tragédia vai deixar de ser silenciosa com vocês. A gente vai fazer a nossa parte. Vamos pedir para todo mundo que está assistindo aí divulgar para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é mais um crime que o PT cometeu, porque a gente ficou tão cegado, assim, né? Foi tão bombardeio da Mensalão, Lava Jato, e aqueles mais antigos ali atrás acabaram, né, caindo no esquecimento. E esse aqui foi onde eles começaram com o crime sem nem sequer estarem na presidência ainda. Estavam tentando chegar lá. Então, o que eles são capazes de fazer agora para chegarem lá de novo? E é importante... O que eles não estão destruindo agora, ameaçando para poder chegarem na presidência novamente? É importante tratar desses temas aqui, porque a gente tem que lembrar o que é um PT, do que o PT é disposto a fazer para estar na cadeira da presidência da República. Às vezes as pessoas podem acabar não tendo noção. Você lembra que o noticiário naquela época em que o PT estava na cadeira da presidência da República, no Executivo, eram casos de corrupção todos os dias. Um escândalo todo dia. Normalizaram. Tanto é que a gente perdeu a capacidade de chocar. A gente se revoltava. Eram tantos escândalos que as pessoas... não, é mais um Ele rouba mais faz. Ele rouba mais faz. Importante. E assim, é importante que as pessoas percebam, porque a esquerda tem essa mania de dizer que se preocupa com as pessoas, né? E vocês estão vendo que isso não existe. Isso é uma fábula. É poder. Não se importaram nem um pouco em nenhuma família da família Varig. A preocupação era outra. Era um projeto de poder.
Exatamente. Marcelo, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora, estão vendo a sua batalha, que já é de muitos anos, né, meu amigo? Coloca o quê aí? 20 anos de luta? 20 anos de luta, né? 20 anos de luta né? para trazer justiça Pra para essas trazer famílias. Eu Para di- você também, que sofreu muito com isso. Eu e todos, né? Perdi amigos semana passada, 2 faleceram. Toda semana morrendo, mas sem ter visto os seus direitos. Isso que é o mais triste, né? Eu diria para ter esperança. Né? Esperança de esperançar. E jamais desistir. Jamais desistir. Pessoas entram em depressão, saem. Eu acho que a gente tem que mudar o Congresso Nacional, colocar pessoas íntegras lá para a gente conseguir mudar esse país. Né? Eu acho que por aí, cara. As pessoas com responsabilidade familiar, com responsabilidade com a nossa história, que é toda hora desvirtuada, as narrativas, acabar com as narrativas. Né? A honestidade está no topo, né, da pirâmide social em qualquer sociedade. Né? Então tem que ter a honestidade até intelectual, porque a gente vê que como é que as narrativas, você vai ver narrativas de todas as formas, mas nesse caso aqui eu digo para você, venha quem quiser falar que está documentado. Você tem isso que eu pergunto antes de terminar. Você tem documentos, né, que Muito. você usou aqui no material que você tem, aqui deve ter que 20%. provam tudo que você está falando, Ele toda tem uma pasta a ali, ó, ação. Gustavo. Ele tem uma Tá pastinha na, cheia de aquela Ali pasta tem- enorme, ele tem seus uma mala, documentos. né? Tudo Pasta que não, você uma está mala. falando, você tem documento para provar. Tem. Tanto é, Gaia, até hoje eu não tomei um processo pelo livro. Eles não querem que esse Porque você livro... nunca mentiu, tanto Não, é porque não. tudo É que que você se tem for que provar, provar, você vai ter Eu as devo provas, ter né? uns 12 processos dos ex-dirigentes da Vaga, aquilo tudo lá, os maiores escritórios aí. Aqui eu não tenho nenhum. Mas sabe por causa de quê? Daqui eles querem que seja enterrado. Vamos desenterrar isso aqui, galera. Aqui você vai ver assassinato de reputações, pessoas indo para o exílio, todas as formas de uma ditadura, né? Para silenciar vozes. Todas as práticas, né? Todas as práticas nocivas que a gente combate, né? Liberdade de expressão, então silenciar vozes. Este é o cenário que eu digo para você. Esse é o Brasil que nós queremos? Você quer para o seu filho? Você quer para o seu neto? Não é esse o Por Brasil. isso que a gente está aqui agora, colocando nossas liberdades em risco, falando a verdade, buscando tentar lembrar o povo brasileiro do que o PT é. Ele nunca mais voou no Brasil. Ele foi proibido de voar. A perseguição foi desse jeito. Ele nunca Isso mais é coisa de nazismo mesmo. Ele nunca mais voou no Brasil. Ele nunca mais pilotou um avião no Brasil. Né? Dos 10 que as fotografias foram para posto de polícia, aquilo tudo, isso aqui em qualquer lugar do mundo, eu digo para você, nós temos cartas aqui da IFAL, associações no mundo todo. Não tem uma linha do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que a direção sindical defesa. naquela época era a correia de transmissão do PT. Ajudou a quebrar a Varig, né? Até hoje interfere, né? Atrapalha, tentou entregar a Varig para TAM, tentou entregar a Varig para outras empresas, está tudo documentado aí. É tão bom, né? Você reviver a Varig, imagina. Olha, a Varig eu não acredito, Gustavo, mas no mínimo você pode dar dignidade às pessoas. É só isso que elas precisam também, né? Só isso. O crime já foi cometido, mas elas continuam sendo injustiçadas todos os dias que passam e não podem receber os seus direitos, né? Exatamente. Como é que a gente faz para divulgar isso aqui quando vai ficar pronto? Ed. A gente vai conversar com o Carlos, né, Carlos Dias, São Brasil, e a gente vai viabilizar isso aí. Anderson também. Então a gente ajuda. Eu quero fazer questão de ajudar na divulgação. Sim, claro. Vamos colocar aí, vamos divulgar o máximo possível para o povo entender o que é. Quem sabe, se alguém se interessar também por um documentário, um filme, olha aí. Você daria um Eu ótimo já documentário. antecipo o que a gente vai fazer da minha parte, assim como você participou lá, fizemos também para o livro do Eduardo Bolsonaro, um evento. Eu quero fazer em Brasília com autoridade, pessoas, você já está convidado. Não, nesse vai dia eu não tá vou aqui. poder ir. Marcelão vai estar aqui, eu faço questão que Ele tenha não um chamou. evento mesmo, um Ele não me coquetel. chamou. Não chamou o Ed. Você já vai escrever, vai ajudar. Você tá escrevendo porra, o livro, tá ué. relançando, tá fazendo tudo. Já. Muitos congressistas são citados aqui. Quem era daquela época parlamentar vai lembrar. O próprio Onyx, ele é citado, ele ajudou, ele fez um belo discurso dos 77 anos da Varig. Eu não Esse aqui consigo. é o Zanin. O próprio. Mostra aí Esse pro aqui pessoal. É envolvido também. Não, a câmera tá longe. Mas esse aqui também estava envolvido na destruição, né? Que a gente falou. Eu acabei não falando o principal. Qual Depois, principal? o principal não, ele é completo. Quando a medida provisória não foi aceita lá, eles entregaram para a Gol. Você vai ver uma foto daí, né? E quem é o advogado que fez a negociação com a Gol? Roberto Teixeira e Cristiano Zanin. Tem fotos dele com Lula. Obrigado, Lula. Roberto Teixeira e Zanin. No crime desde sempre, né? E olha só, se o Lula vencer as eleições, o primeiro ministro do STF seria quem? Cristiano Zanin.
É brincadeira. O Brasil nunca correu um risco tão sério como tá correndo agora, cara. O risco que a gente corre agora é muito pior que aquele risco de 64. Agora eles convenceram o povo de que eles defendem a democracia. Trouxeram a imprensa pro lado dele. Não, boa parte imbecilizada tá convencida mesmo. E eles têm a imprensa ainda para trabalhar nessa manipulação. Eles cooptaram a imprensa. Eles descobriram em 64 que eles fizeram um erro que era não ter cooptado a imprensa. Agora eles fizeram isso. Então eles estão muito mais eficientes agora. Mas não contavam com a internet, que dá voz a pessoas como nós aqui para levar a verdade ao mau número Que não de temos pessoas. nada de imbecil, diga de passagem. Absolutamente nada. Cooptaram também alguns Alexandre tribunais, né? Lamentavelmente. Esse é que é o pior. Tá completamente assim. A nossa Suprema Corte é uma vergonha. Marcelo, quero te agradecer. Eu que te agradeço. Obrigado aí por dar voz para Vieram lá nós. de Anderson, Brasília. Prazer. eu acho que o Brasil nunca teve essa informação nesse nível que tem, até porque a própria imprensa não colaborou. Pessoal, ajuda a divulgar, hein? O PT já está no processo de destruição do Brasil antes mesmo de chegar na presidência. Imagina se eles conseguem de novo chegar lá. A gente não pode deixar isso acontecer. Obrigado, Anderson. Obrigado, Valeu, meu. Ed. Não se esqueça de curtir, comentar e mandar para o máximo de pessoas possível esse podcast. Pede para que elas assistam do começo ao fim. É mais um crime do PT que a gente não pode deixar o Brasil esquecer. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.